Olá, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional aqui na tela da TH mais SBT. Fique com a gente. Vamos ver os destaques da noite de hoje. Idosa de 76 anos morre após fazer procedimento estético em São José dos Campos. Nova lei que endurece punições por maus tratos contra idosos e PCDs já está em vigor. E Jacareí é a primeira cidade do Vale a integrar o programa Muralha Paulista. O TH Mais Notícias está no ar. A gente abre o jornal com uma notícia triste. Uma idosa morreu depois de realizar um procedimento estético com um dentista aqui em São José dos Campos. Marlene da Silva Barros, de 79 anos, se submeteu a 2 procedimentos estéticos: o lifting facial para rejuvenescer o rosto e a lipoaspiração cervical para a retirada de gordura na região do pescoço. Que é mais conhecida como lipo de papada, que tem como objetivo a retirada de excesso de gordura do pescoço. E ela fez também o lifting facial, né, que é um procedimento cirúrgico que visa rejuvenescer o rosto, elimina rugas, flacidez, enfim. A lipo de papada, ela pode ser realizada por dentistas, desde que eles sejam devidamente habilitados, né? Ou seja, o profissional ele deve possuir especialização em harmonização orofacial. Por outro lado, a realização do lifting, ela foi expressamente vedada pela Resolução 230 de 2020, né, do Conselho Federal de Odontologia, no artigo 1º, né? Porque esse procedimento ele envolve incisões profundas, né, na pele, descolamento da pele, manipulação de estruturas musculares do rosto, né? Então, esse procedimento ele foi considerado um procedimento privativo de médicos. Escolheu a clínica B-Unique Clinic, que fica na região oeste de São José dos Campos. Todo o procedimento foi feito por Rômulo Aguiar, que é dentista. Nas redes sociais, o profissional se descreve como referência em face e pescoço. Por meio de nota, a clínica informou que a cirurgia foi conduzida por uma equipe habilitada e aconteceu sem intercorrências. Porém, no boletim de ocorrência registrado por um membro da família, a Marlene começou a passar mal quando estava em casa. Marlene foi internada no Hospital Municipal de São José dos Campos, um dia depois de realizar os procedimentos. Ela deu entrada com confusão mental e dor na região do pescoço. A primeira internação durou um dia. Marlene retornou para casa, mas voltou a sentir os mesmos sintomas e voltou a ser internada. Como o quadro de saúde dela piorou, Marlene precisou ser entubada e permaneceu na unidade de cuidados intermediários por 22 dias. Mas na segunda-feira, ela faleceu. Consta no boletim de ocorrência que Marlene tinha algumas comorbidades, como hipertensão, hipotireoidismo, alto nível de gordura no sangue e ansiedade, todas controladas com medicamentos. Em nota, o Conselho Federal de Odontologia explica que a realização da lipoplastia facial é autorizada dentro das competências dos cirurgiões dentistas e especialistas em harmonização orofacial. O que não é o caso do lifting facial, que não deve ser feito por dentistas. Este médico do Conselho Regional de Medicina explica o motivo. Para fazer qualquer tipo de procedimento estético, são procedimentos invasivos, né? Nós sabemos que tem riscos, né? Todo e qualquer procedimento estético invasivo tem risco. Para tanto, que é o que a gente sempre fala, para fazer um procedimento estético invasivo, tem que procurar um profissional adequado. E esse profissional adequado é aquele que sabe indicar, sabe realizar e, principalmente, tratar uma possível complicação. Infelizmente, estão acontecendo vários profissionais que não sabem nem identificar nem tratar as complicações, só fazem os procedimentos, indicam mais ou menos, fazem o procedimento e não sabem nem identificar nem tratar a complicação. Esse é o grande problema que a gente está vendo, né? E fazem em locais que são inapropriados também, né? É necessário muito cuidado durante a escolha do profissional que fará os procedimentos. Os pacientes precisam verificar se ele é habilitado. O indivíduo que vai procurar para fazer esse procedimento estético tem que procurar sim o CRM, né? Coloca o nome do seu médico. No site do CRM, em São Paulo, é no site do CREMESP, cremesp.org.br, coloca o nome do seu médico
e veja se esse médico está regularmente inscrito no seu o CRM, está ativo o CRM. Se é um procedimento estético, a gente fala que, se ele está divulgando um procedimento estético, ele fala que é dermatologista ou cirurgião plástico, veja se tem o RQE. O que é o RQE? É o Registro de Qualificação de Especialista. Somente esse registro, com esse registro, que ele pode falar: eu sou dermatologista, eu sou cirurgião plástico. E a morte do empresário Klaus Viana de Ubatuba aos poucos vai sendo desvendada. Nos últimos dias, a polícia prendeu um homem que seria o dono da lancha usada na fuga do assassino. O repórter Leonardo Lobo traz mais atualizações sobre esse caso que chocou todo mundo, né, Léo? Boa noite para você. Oi, Bia, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a nossa programação. Pois é, esse caso que está recente, a gente falou dele por aqui. Na ocasião, um suspeito chegou de moto, entrou nessa avenida, entrou nessa galeria de lojas que fica em uma avenida à beira-mar, na cidade de Ubatuba, e atirou contra esse empresário. Logo em seguida, o criminoso fugiu de lancha pelo mar. Os vídeos que registraram o momento da fuga repercutiram demais nas redes sociais, justamente por parecer até quase que uma cena cinematográfica. Então chamou bastante atenção. Bia, sobre as investigações, a Polícia Civil conseguiu chegar no proprietário dessa lancha usada na fuga. Esse homem ele foi preso temporariamente por 30 dias. Mais cedo a gente conversou com a doutora Ana Carolina, delegada de Ubatuba, responsável pelo caso. Ela comentou um pouquinho sobre como que andam as investigações e também sobre a motivação desse crime. Vamos assistir. A motivação provavelmente está ligada a questões patrimoniais e desavenças familiares. Os 3 veículos utilizados, né, a embarcação, a motocicleta e o carro, já foram apreendidos. E tudo isso só foi possível graças às câmeras de monitoramento. Foi possível identificar o barqueiro contratado e, através desse barqueiro e do depósito efetuado por ele, identificar mais 6 envolvidos. A mandante do crime, né, está com a prisão decretada e segue foragida. É isso, a Polícia Civil ainda não conseguiu chegar à mandante do crime, mas já conseguiu sim identificar os demais envolvidos. E agora, claro, as investigações continuam. A gente fica em cima desse caso e qualquer atualização a gente volta a repercuti-lo aqui na nossa tela. Bia? Léo, obrigada pelas informações. A gente espera que a polícia chegue logo nesta mulher, né? Que esse caso seja logo resolvido. Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês. E o corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma área de mata, nos fundos do Santuário Nacional de Aparecida. Uma denúncia anônima levou os investigadores até o local. A polícia agora trabalha com a hipótese de homicídio. Um corpo foi encontrado no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Aparecida, região que faz fundo ao Santuário Nacional da cidade. O que aconteceu? Uma denúncia foi feita ao investigador na noite de domingo, dizendo que havia acontecido um homicídio naquele bairro. Os policiais foram até o local e encontraram ali um pé de cabra com marcas de sangue. Pouco à frente, encontraram um montinho de terra revirado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, na presença dos agentes do Corpo de Bombeiros, foi feita a escavação, onde encontraram um corpo de um homem morto, amarrado com as próprias calças. Ele estava pelado. E com o auxílio dos bombeiros, foi identificado que se tratava de um homem pardo com idade aproximada de entre 30 e 40 anos de idade. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde será feita a autópsia para saber exatamente o motivo da morte e também de quem seria aquele corpo, quem foi morto naquele local. Pouco à frente do local onde o corpo foi encontrado, também foi encontrada ali uma faca com marcas de sangue. Todos esses materiais também foram encaminhados para o Instituto Médico Legal para análise desses componentes. A polícia trabalha com a possibilidade de um homicídio, já que essa região é muito conhecida pelo tráfico de drogas e ser uma região escura ali, muito utilizada por traficantes e criminosos na região. A polícia investiga o caso e aguarda novos detalhes do Instituto Médico Legal. Pedro Coralha para o TH Mais Notícias.
E foi sancionada uma nova lei que endurece punições por maus tratos contra idosos e também pessoas com deficiência. A lei foi publicada no Diário Oficial da União no dia 4 de julho agora e já está em vigor. Vamos ver então o que muda. Este lar em Jacareí está repleto de pessoas especiais e que precisam de muita atenção. Hoje nós temos aqui nossos idosos, as pessoas buscam aqui pelo lar, ou então eles vêm através da própria prefeitura, da assistência social da prefeitura, porque, por algum motivo, eles estão sendo negligenciados. Muitas vezes moram sozinhos, não têm a capacidade de se alimentar direito, de cuidar da própria alimentação, do cuidado da casa, do cuidado com a vestimenta, os medicamentos, que muitos deles não têm aquela memória efetiva para estar tomando medicamento na hora certa, e isso vai complicando a vida dele. A rotina das pessoas com algum tipo de deficiência também não é fácil. A Beatriz tem síndrome de Down e sabe bem como os casos de preconceito são comuns. É uma sociedade muito violenta, muito cruel, muito difícil para a gente, porque acontece em vários lugares, né? A gente tem que aprender a conviver, mas também, no mesmo tempo, a gente não pode ter medo. Então, a gente tem que, alguma maneira, a gente tem que se autodefender. No universo penal, as histórias são recorrentes. Este advogado explica que a pena costumava ser branda. Muitas vezes o agressor nem é preso. Não havia esse efeito pedagógico de que uma pessoa era presa ou punida de forma mais rígida por isso e, consequentemente, os outros indivíduos ficassem com temor dessa punição. Com a publicação dessa nova lei, esses casos eles não tramitam mais no Juizado Especial Criminal, sendo que os casos anteriores eles continuam no juizado, mas esses novos casos, ou seja, os fatos que aconteceram no dia seguinte à publicação da lei, esses são tratados pela Justiça Comum, que a gente chama, não mais pelo Juizado Especial Criminal. Uma lei sancionada no início de julho aumenta a pena de quem for condenado por abandono de idoso ou pessoa com deficiência. Você imagina assim, que se teve que se fazer e endurecer uma lei, é porque a realidade do país demonstra que existe esse tipo de maus tratos, de negligência, de desrespeito a eles, né, por serem pessoas que não têm a capacidade de se defender. É uma lei que, finalmente, graças a Deus, que a LBI reforça isso, né? Reforça que qualquer atitude de agressão agora é motivo de prisão. Antes da nova lei, a pena chegava a 3 anos de reclusão e multa. Agora, a pena poderá chegar a 5 anos de prisão mais o pagamento da multa. Se a situação resultar na morte da pessoa, a pena será de 14 anos. E se resultar em lesão grave, poderá chegar a 7 anos, além da multa. Com a punição mais severa, a expectativa é que os casos diminuam. Então é importante que toda a sociedade, as pessoas denunciem casos, que testemunhem, de repente vizinhos, pessoas próximas do trabalho, que tomem conhecimento desse tipo de situação. É importante que ela notifique o poder público para que o poder público atue, inclusive de maneira preventiva, para que esses casos não cheguem num resultado mais extremo, às vezes até fatal, para só daí se iniciar um acompanhamento e uma punição. O ideal é o caráter pedagógico e preventivo. Também está em tramitação um projeto de lei que quer excluir o agressor da sucessão do idoso. Na prática, o infrator sairia da lista de herança. Esse projeto ainda não foi aprovado, mas ele está em fase avançada de discussão e é mais um mecanismo de proteção, não somente ao idoso, mas à pessoa vulnerável como um todo. É preciso muita atenção na hora da família escolher um lar ou um cuidador. É o que explica a Marli. Os familiares devem estar atentos, não é qualquer casa que oferece o trabalho, eles têm que ver essa casa, quanto tempo de existência, de funcionamento, que linha ela segue de tratamento, de cuidado. Isso tudo é muito importante. O que todo mundo precisa é de amor e respeito. E a luta para que isso aconteça continua. A conscientização da sociedade é fundamental nesse processo. A gente tem que sempre
aprender a conviver com a outra pessoa. A gente se comunica com pessoas, a gente se comunica com as pessoas com deficiência, a gente se comunica com o outro. Então, quando a gente tem a empatia, a gente também tem que se preocupar com a gente. Como que a gente quer ser tratada para a gente poder tratar o outro? É isso, esses casos de agressão, às vezes acontecem até dentro da própria casa, né, em que o idoso, a pessoa com deficiência, mora. Então, essa penalização mais dura, foi ótimo ter acontecido isso mesmo. Tá super correto. E o casal que foi preso quando tentava registrar ilegalmente uma bebê no interior do Amazonas foi solto e vai responder o processo em liberdade. A Polícia Civil investiga se é um caso de tráfico humano. A foto mostra o corretor de imóveis Wesley Fabiano Lourenço ao lado da bebê, que nasceu na maternidade municipal de Manacapuru. Ele e o companheiro, Luiz Armando Santos, foram presos em flagrante após Wesley tentar registrar a criança como se fosse o pai. A equipe do hospital já tinha sido avisada e acionou a polícia. Segundo a delegada que investiga o caso, o crime pode estar ligado a tráfico humano. R$500 teriam sido entregues a um homem que teria feito a intermediação com a mãe do bebê. Essa mulher que deu à luz, ela teria procurado um intermediador e dito que precisaria de uma certa quantia para pagar, para sanar uma dívida com o agiota. E se ele conseguir alguém para ficar com a criança em troca desse valor. Então, esse casal foi acionado e passou a mandar dinheiro, várias quantias, não só os R$500 que ela devia. A defesa de Wesley e Luiz Armando nega o crime. O crime que está sendo ora imputado é um crime de gravíssimo, né? Entretanto, a defesa salienta aqui que ambos são inocentes e que restará comprovado a sua inocência no decorrer da marcha processual. Segundo a delegada, os dois, que são de São Paulo, já estiveram em Manacapuru outras vezes. As visitas começaram a acontecer após uma adoção ter sido negada pela Justiça Paulista. Nos causa estranheza o Brasil tão vasto e eles virem várias vezes, reiteradas vezes. Eles já tiveram um processo de adoção arquivado porque eles não preencheram os requisitos, tentaram fraudar e burlar o sistema. Então, eles sabem o que eles estão fazendo. A direção do hospital informou que está acompanhando as investigações, que entregou imagens à polícia e forneceu informações que fazem parte do inquérito. O casal passou por audiência de custódia e foi liberado. Eles vão responder ao processo em liberdade. O homem que teria feito a intermediação entre a mãe e os suspeitos também foi liberado. Ele e o casal foram indiciados por tráfico humano para fins de adoção ilegal. A bebê foi entregue à justiça e levada a um abrigo. Segundo a polícia, a mãe dela já teve outros 7 filhos, mas segundo o Conselho Tutelar da cidade, nem todos moram com ela. A advogada que defende a mulher disse que nenhum dinheiro do casal foi recebido. Ela não tem conhecimento algum e nem comprovante algum sobre o que realmente aconteceu de valores depositados em contas, até mesmo de terceiro, porque ela não conhece realmente quem está realizando esses pagamentos. E a Polícia Civil de São Sebastião investiga a morte de um bebê de 7 meses ocorrida na madrugada do dia 3 de julho no Hospital das Clínicas da cidade. O caso foi registrado pela mãe da criança como morte suspeita, com relato de possíveis falhas no atendimento e contradições entre os profissionais de saúde. Essa notícia completa você confere no nosso site, o thmais.com.br/vale. Dá também para você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Assim você tem acesso a todas as notícias. E 3 bolivianos foram presos por tráfico internacional de drogas ontem aqui em São José. 2 homens e uma mulher confessaram ter recebido R$20 mil para transportar no estômago 2 quilos de pasta base de cocaína. A droga está avaliada em R$200 mil. Além dessas cápsulas, a polícia apreendeu buchas de maconha, pinos de cocaína e material para produção e para embalar essas drogas. Jacareí é a primeira cidade do Vale e a 5ª cidade do estado inteiro de São Paulo a participar do programa Muralha Paulista, que possibilita a ampliação do banco de dados que é usado para o reconhecimento facial em sistemas de câmeras de segurança.
O Centro de Operações Integradas acompanha a rotina da cidade em tempo real. São centenas de câmeras espalhadas pelas ruas, que ajudam a identificar veículos suspeitos, monitorar o fluxo nas ruas e reconhecer rostos com precisão. O nosso COI é instalado na cidade de Jacareí em 2020. Em 2025, a gente integra a questão de tecnologia, né? A gente embarca a tecnologia dentro dessa questão do monitoramento público. E agora, com a questão da integração do Muralha Paulista, isso vai facilitar para que a gente possa identificar possíveis procurados pela Justiça, né? Tendo em vista que hoje essas imagens captadas em Jacareí vai para o Muralha Paulista, onde a gente acessa esse banco de procurados de todo o país. O novo Centro de Operações da cidade foi lançado em maio, com a proposta de utilizar ainda mais a tecnologia para melhorar a segurança. Desde então, 27 apreensões já foram realizadas. Na última semana, a cidade passou a fazer parte do programa Muralha Paulista, do governo estadual. O Muralha Paulista é uma iniciativa do governo do estado, né? Ele integra essas questões das câmaras de monitoramento dos municípios do estado de São Paulo, né? Tendo em vista que hoje nós temos em torno de 300 mil procurados pela Justiça, né? Dentre os 300 mil, 20% está no estado de São Paulo. Então, o processo no passado era muito moroso para que seja recapturado esses indivíduos, né? E hoje, com essa tecnologia de capturar nos municípios o monitoramento e ir para esse Muralha Paulista, vai ficar muito mais fácil a recapturar esses indivíduos. No passado, nós tínhamos uma blacklist do município mesmo, né? E hoje em dia integra na Muralha Paulista. Nós temos, serão 34 câmeras que farão esse reconhecimento facial e será enviado para o Muralha Paulista. Atualmente nós temos enviado em torno de 10 mil faces para o Muralha Paulista e este número vai aumentar aí nos próximos dias. O COI de Jacareí é composto por 200 câmeras ao todo, 34 delas voltadas especialmente ao reconhecimento facial. É aqui onde o trabalho acontece. As câmeras estão posicionadas em locais estratégicos da cidade. Quando um foragido é localizado, um alerta é emitido. E é aí que começa o trabalho das autoridades. Com a adesão ao programa, Jacareí se une a outras 4 cidades do estado na rede de monitoramento inteligente. As câmeras também devem ajudar na prevenção de suicídios e no controle de entrada e saída de veículos. O Muralha Paulista ele atua não somente com a captação de faces, né, as faciais, mas também com veículos. Atualmente, nós monitoramos cerca de 6 milhões de veículos entrando e saindo da cidade, né? Isso serve não só para a questão de segurança, mas também para a questão do trânsito, para que a gente possa verificar vias que têm tido um número elevado, né, de trânsito, coisa do tipo, para que possa ser tratado pelas secretarias. Vamos para o nosso primeiro intervalo por aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre o aumento das ocorrências de soltura de balões aqui na região. Não sai daí, é daqui a pouco. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Hoje, 15 para as 8 da noite. Se você vê o mundo por um ângulo, nós mostramos todos com a credibilidade que você confia. O SBT Brasil está no ar. Boi Galê Churrascaria, uma experiência singular na única churrascaria premium da região. Cortes nobres, preparados com excelência para encantar seu paladar. Ambiente sofisticado, buffet diversificado e uma adega climatizada repleta de rótulos nacionais e internacionais. Harmonizando cada momento com perfeição. Enquanto isso, as crianças se divertem em um espaço pensado especialmente para elas. Boi Galê Churrascaria, elegância, sabor e uma experiência que vai muito além do churrasco. Preparado, Lucas? O Feirão Tá Barato já começou! É preço de ultrapassagem, variedades, condições incríveis e facilidade na aprovação! Só até sábado, o Feirão Tá Barato Alto Shopping Andrômeda. O primeiro em preço e em negociação. Tá barato, tá barato, tá barato! Celso, o que cabe numa Mini? Olha, cabe muita coisa, viu? Cabe as 24 horas do meu dia e, claro, cabe uma fragrância de sucesso. Mini Jequiti, gigante igual a você. ValeCap é muito importante pra gente. Comprando ValeCap, além de concorrer a valiosos prêmios, você nos ajuda a manter toda a estrutura que é tão importante para os nossos assistidos. Compre, ajude e concorra.
No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, um Corolla mais 130 mil. Isso mesmo, um Corolla mais 130 mil reais de uma só vez. Valicap é regional, hein? Toda atitude conta para um trânsito mais seguro. Respeite a faixa de pedestre e os limites de velocidade. Cinto de segurança sempre, inclusive no banco de trás. E se for dirigir, nem pense em beber. O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem. Hoje, 9h15 da noite, a Sula está de volta na sua fase mais emocionante. O Gigante da Colina tem um desafio direto do Equador, pois o mata-mata não tolera erros. Independente Del Valle e Vasco da Gama. Hoje, 9h15 da noite, são os primeiros minutos do Playoff no SBT. Vamos saber como ficam as temperaturas amanhã aqui na região? A quarta-feira será de tempo aberto e chance de geada em São José dos Campos. A temperatura pode chegar a 25 graus. Em Guaratinguetá, o dia será um pouco mais quente, com máxima de 27. O sol ganha força amanhã em Ubatuba e a temperatura fica em 22 graus. E na Serra da Mantiqueira pode gear em Campos do Jordão. Por lá, os termômetros oscilam entre 7 e 18 graus. Nós falamos aqui ontem sobre o tempo seco, vocês se lembram? E sabe o que pode causar incêndios ainda maiores com a falta de umidade? A soltura de balões. Essa semana, a Defesa Civil registrou mais um caso. Com a chegada da estiagem, o tempo fica mais seco, o que aumenta os riscos de incêndios florestais. Nesse período, uma prática proibida e perigosa volta a preocupar: a soltura de balões. Esse período é muito comum, a soltura de balões. Tendo visto aqui, a gente está no período de estiagem, né? Então, esse período de escassez de chuva, é o período do ano que as pessoas tendem a soltar balões, até porque tem a questão cultural em algumas regiões, né? Por ser um período de festividades juninas. Então, nós temos a incidência na soltura de balões além do normal, diferente de outras épocas do ano. E lembrando que essa prática ela é muito ofensiva, tanto para o meio ambiente, tanto para as pessoas que estão praticando a soltura e tanto para as pessoas que são afetadas caso esse balão caia em algum terreno. Os balões também podem atingir casas e fiações elétricas, causando curtos-circuitos, incêndios e até apagões. A prática é proibida pela Lei de Crimes Ambientais. A pena para quem fabrica, vende, transporta ou solta balões pode chegar a 3 anos de prisão. Lembrando também que a prática de soltar balões é crime ambiental com detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, as pessoas não costumam lembrar, né, principalmente o pessoal que tem essa cultura, que levam isso como uma tradição familiar, mas muitas pessoas não sabem. Então, o que é importante a gente alertar e informar a população de que isso é crime, é grave. Soltar balão não é brincadeira. Por isso, quem presenciar a fabricação ou soltura de balões deve denunciar. E quem presenciar pessoas fazendo essa prática delituosa, pessoas soltando balão, ligue e denuncie. Ligue para o 190, ligue para a Defesa Civil 199, ligue para o Corpo de Bombeiros, caso veja esse balão caia em algum local que possa causar um dano, tanto em área de preservação, lembrando que nessa região a gente tem bastante áreas, né, de preservação, então a pena aumenta nesse caso, né? Então a gente tem um agravante se ele cai em área de preservação. Denuncia, a Defesa Civil está aqui para alertar acerca dessas práticas, dessas condutas.
E moradores do bairro Pegorelli, em Caraguatatuba, levaram um susto com uma visita super inesperada. Uma cobra da espécie caninana foi encontrada em uma lavanderia de uma casa. O corpo de bombeiros foi acionado, realizou a captura com segurança e devolveu esse animal à natureza, em uma área de mata apropriada. Segundo os bombeiros, embora a caninana pareça agressiva, ela não possui veneno. Essa espécie de cobra é conhecida por ser muito ágil e costuma assustar mesmo as pessoas quando aparece em ambientes residenciais. Mas olha aí, gente, vocês estão vendo essa imagem, né? Já imaginou você estar em casa e dar de cara com uma cobra dessa? Eu tenho medo, viu? Mas, graças a Deus aí também a cobra não é venenosa, né? Amanhã é um dia importante para quem ganha até R$5.000. Isso porque vai acontecer a votação para a isenção do imposto de renda. Quem chega com mais informações é o nosso correspondente lá em Brasília, o Rafael Tebas. Pois é, e aqui em Brasília, amanhã, quarta-feira, vai ser um dos principais dias dessa semana, nessa que é a última semana antes do início do recesso parlamentar. Amanhã, portanto, a comissão especial aqui da Câmara dos Deputados vai votar o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Uma pauta bastante importante, especialmente para o governo federal, porque foi promessa de campanha do presidente Lula nas eleições disputadas em 2022. Por conta disso, a expectativa aqui no Congresso Nacional é bastante grande a respeito desse assunto. Na semana passada, o relator desse projeto na comissão especial, deputado Arthur Lira, inclusive ex-presidente da Câmara dos Deputados, apresentou o relatório final e foi até considerado positivo o texto para integrantes do governo federal. Então, amanhã, quarta-feira, a votação na comissão especial da Câmara do projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês antes do início do recesso parlamentar. De Brasília, Rafael Tebas. Por falar em trabalho, embora o celular tenha se tornado uma ferramenta indispensável para muitas profissões, a gente aqui usa sempre. O uso excessivo desse aparelho tem gerado queda de produtividade e distrações em vários setores. Por isso, as empresas já começaram a restringir o uso dos celulares durante o expediente. Que os smartphones se transformaram em uma extensão da sociedade, todo mundo já sabe. Mas será que existe um limite para o uso do celular no ambiente de trabalho? Neste bistrô, na zona leste da capital paulista, a chefe de cozinha, Adeliane Correia, não permite que as funcionárias mexam nos aparelhos durante o expediente. O cliente chama você o tempo todo. A gente não tem toda hora como limpar a mão, tem o álcool, mas a gente às vezes está ocupada. E aí como é que a gente faz numa situação dessa, né? Para estar com o nosso celular ali particular e cuidando da alimentação das pessoas. Não dá. Então a gente decidiu não ter esse uso mais solto, né? Uma coisa mais restrita mesmo. A dona do restaurante tomou a decisão depois de receber reclamações de clientes sobre o atendimento. Mas, claro, há exceções à regra. A gente decidiu que usa só o celular da loja mesmo, né? E os celulares particulares só numa necessidade, se elas veem que é alguém que realmente precisa muito falar com elas. E também tem o horário de almoço delas, que elas podem usar também. Esta funcionária do bistrô é a favor da restrição. Tira muito nossa atenção o telefone. O telefone, olha vídeo, você se pega ali e esquece do mundo, né? Já existe até nome para o medo irracional de ficar sem o celular. É a chamada nomofobia, que pode causar irritação e ansiedade, e é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um transtorno. Esse empresário, dono de um escritório de contabilidade do interior de Minas Gerais, conta que uma funcionária de 23 anos pediu demissão no primeiro dia de trabalho por não conseguir ficar longe do aparelho. Sentou na cadeira e iniciou o trabalho, às 7 da manhã, o horário que nós começamos. Às 8 horas, sou surpreendido com o pedido de desligamento. Eu disse, não, eu realmente não consigo ficar sem o telefone celular na minha mão. E eu falei, meu Deus, foi bem assim, foi assustador. A restrição faz parte da cultura da empresa há 5 anos. Por causa da questão do trabalho em si, que é um trabalho que exige inteligência, raciocínio. Não há legislação específica que limite o uso dos celulares por funcionários no horário do expediente.
Mas muitos trabalhadores passaram a entrar com ações judiciais para questionar esse tipo de proibição por parte do empregador. Segundo especialistas, a Justiça do Trabalho tem sido favorável às demissões por justa causa, quando entende que o uso do aparelho causou prejuízo ao desempenho das funções. Quando o empregado se submete a trabalhar naquela empresa, tem que respeitar essas determinações, essas diretrizes. Mas há também o outro extremo, quando o celular pessoal vira uma ferramenta de trabalho em que o funcionário é acionado a todo momento e até fora do horário. O que é recomendável? Separar o celular pessoal do celular corporativo. E no ambiente de trabalho, o ideal que fosse no celular corporativo. Em havendo essa mistura, do trabalho no celular pessoal, você consegue brigar judicialmente, vamos dizer assim, para se preservar uma intimidade, uma vida privada. O melhor caminho é sempre apostar no bom senso. O telefone está tocando, eu não mexo no telefone porque o telefone é sujo, tem muita bactéria. Então eu faço o quê? Deixo tocar, principalmente da loja. Depois, quando eu finalizo tudo, aí eu vou ver o que está acontecendo. E agora é hora de saber o que o Pedro Coralha preparou para o SBT Esportes Vale de hoje. Oi, Pedro. Fala, Bia, boa noite para você, para todo mundo ligado aqui no TH Mais Notícias. Estou aqui ao lado do Ratinho e da Virgínia, convidando você de casa a assistir o SBT Esportes Vale de hoje. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, vamos detalhar jogo a jogo do Brasileirão e pensar quem será que vai bem agora nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre os jogos regionais e, claro, hoje na tela do SBT tem Copa Sul-Americana, LDU e Vasco. E, claro, contando sempre com a sua audiência. Daqui a pouquinho aqui na tela da TH Mais SBT. Daqui a pouco você acompanha mais um pouco das belezas de Campos do Jordão. O repórter Matheus Andrade vai deixar você com frio na barriga ao mostrar a roda gigante e também com uma vontade de conhecer um parque que a família toda pode curtir. É daqui a pouquinho, a gente volta já. Hoje, após o SBT Brasil, a morte de Cecília ainda dói. Isso aí é bebida alcoólica. E Arthur está perdendo o controle. Eu não vou deixar você ir assim. Mas essa dor pode trazer consequências ainda piores. Dá pra parar? A gente pode conversar, por favor. Cuidado! Hoje, após o SBT Brasil, A Valéria sofreu um acidente. As filhas da Senhora Garcia. TH Mais Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Milhares de ganhadores pelo Brasil. Acredite e seja o próximo. Telecena é do Brasil. O novo Hotel São José dos Campos é o seu ponto de partida para viver a cidade com conforto e praticidade. Com estrutura completa de lazer, piscina climatizada, sauna, academia e quadra de beach tênis, aqui você relaxa e aproveita ao máximo cada momento. O restaurante Base Barbecue by Novo Hotel oferece cortes especiais, pratos saborosos e a tradicional feijoada aos sábados. Bem localizado e com fácil acesso ao litoral e à Serra da Mantiqueira, o Novo Hotel é ideal para sua viagem ou evento. Novo Hotel São José dos Campos, sua melhor escolha na região. No Abratio Restaurante, de segunda a sexta, do meio-dia às 3, você aproveita o nosso menu almoço a partir de R$ 49,90. O cardápio ganhou aperitivos novos, combinando os clássicos italianos com aquele toque especial que só o Abratio tem. Nosso menu infantil agora tem novas opções para agradar os pequenos paladares. Estamos no Center Vale Shopping, Piso Dutra. É Vero saboroso, é Vero Abratio. Oi, tudo bom? Você sabe quem eu sou? Quem é você? Você acha que descobrir o autismo antes ia mudar muita coisa na sua vida? Ia mudar. Você ia entender que muitas coisas não eram só da sua cabeça.
Hoje, após o Ratinho... Nossos convidados são especialistas em jogos e consoles das antigas. Kleber, Dilão e Tiozão dos Games. Esses três aqui, além de ser referência em beleza e estilo, também são referências em retro gamer no Brasil. Quer comprar minha Twilight Zone, não? Vai me vender? Vou vender. Você vai furar meu zóio aqui? Ele tá oferecendo pra mim. Ele falou que o seu nome? Ele olhou pra mim e falou, quer comprar? Hoje, após o Ratinho, de noite. Além do friozinho típico da estação, tem novidade no ar e literalmente, viu? A maior roda gigante da região foi inaugurada no Parque Capivari, em Campos do Jordão, e está levando os visitantes às alturas. Em Campos do Jordão, o frio é certo, não tem jeito. E tem gente que tem frio e tem também coragem para curtir as baixas temperaturas do alto. A vista do Capivari tem que valer a pena, não tem? Cara, uma experiência única, né? Que a gente veio, na verdade, um passeio em família para comemorar o aniversário de 1 ano do nosso pequeno Arthur. A gente veio lá de Fortaleza, Ceará, e ele tá amando a experiência, que é muito lindo, tem muitas opções de diversão, a gente tá amando. Maravilhoso, bom demais. E a pequena adorou, lá em cima, ficou encantada, sorrindo, gostando, batendo palminha, não foi, filha? Uma temperatura um pouquinho diferente e ela sentiu um pouquinho. Campos deu uma boa otimizada, né? Então com o parque aqui todo reformado, deu para trazer as crianças e aproveitar bastante. Com 16 gôndolas e capacidade para até 64 pessoas por ciclo, a roda gigante é uma das principais atrações da temporada de inverno. É uma roda que agora é 100% própria do parque, né? Antigamente era de um terceiro que fez uma parceria com a gente ao longo dos anos. É um presente para a cidade de Campos, a gente colocou o nome até de Sky Campos, né? Justamente porque é o céu de Campos. É a roda gigante mais alta do Brasil, porque nós estamos na cidade mais alta do Brasil, então automaticamente é a maior. E ela tem agora a capacidade para até 74 pessoas ao mesmo tempo, tá? É uma roda que inaugurou tem menos de um mês e ela vai ficar aqui até o final da história desse parque agora, com certeza. Crianças até 2 anos não pagam. E pode ficar tranquilo, os pets também podem subir. Compra o ticket na porta mesmo, são 5 voltas a princípio, se quiser fazer 10 voltas pode também. E ela funciona de 10 da manhã até as 9 da noite, todos os dias no parque. Não importa o dia que seja, final de semana, feriado, vai funcionar todos os dias. Nós estamos a 30 metros do chão. Na cidade mais alta do país, dá até para dizer que essa é a roda gigante mais perto da Lua do mundo. São 5 voltas ao todo, então dá para curtir a vista com calma e, claro, tirar uma foto. Teve adulto que subiu com medo, mas e as crianças? Essas deram aula de coragem, subiram sorrindo e ainda acharam pouco. Vai voltar mais vezes? Não ficou com medo? Helena, você não ficou com medo da roda gigante? Não. Corajosa, hein? Vai voltar mais vezes? Sim. Nem eu. E você sabia que quem vai para Campos do Jordão nessa época nem sempre vai buscando muito agito? É isso, o Bosque do Silêncio surge como um refúgio de paz e conexão com a natureza. Com mais de 100 mil metros quadrados, o espaço preserva a mata nativa e oferece trilhas, espaço para meditação e também terapias naturais. Um refúgio natural de mais de 100 mil metros quadrados. O Bosque do Silêncio é um convite à contemplação. Preservado para proteger a mata nativa e as nascentes, o espaço se transformou em um santuário de paz. Nosso propósito aqui do bosque é a contemplação com a natureza, né? Antigamente, tinha 2 proprietários, 2 empresários que gostariam de estar comprando o bosque e um deles conseguiu a compra do bosque por esse propósito. Ele decidiu que ia preservar o local. São 11 trilhas ao todo. Essa aqui é a Trilha dos Lagos, uma das principais do bosque. Um ambiente totalmente instagramável. Thalita, conta pra gente, qual a proposta dessa trilha? Todas as nossas trilhas têm um propósito de contemplação com a natureza. Agora, aqui a Trilha dos Lagos, ela se encontra, né, com esse nome por ser
2 lagos dos lados, lagos de nascentes naturais e tudo natural. Então aqui a gente tem a Vitória Régia, vegetação, 90% aqui é natural. E como eu te disse, eu sou suspeita em falar porque eu tô aqui desde o começo, então eu observei toda essa revitalização e a maravilha que o bosque nos traz. O ar por aqui é tão puro que até os troncos das árvores refletem essa qualidade. Alguns adquirem uma pigmentação avermelhada, outros brancas, sinais de um ecossistema saudável. Essa árvore da espécie pinho-bravo tem mais de 100 anos. Em vida, proporcionou sombra. Agora, serve de banco, continua proporcionando descanso para os visitantes. Aqui no Bosque do Silêncio, tudo é revitalizado. Esse aqui é o templo da natureza. Não tem paredes, não tem telhado. O objetivo é justamente esse. Quando você olha para o lado, você só vê a natureza, um momento de contemplação, né? Exatamente. Esse é um dos nossos principais pontos, onde as pessoas vêm para contemplar a natureza, sentar e entender que nós somos parte da natureza. Entre as árvores, um espaço lúdico, a Casa Torta, que representa o resgate da nossa criança interior. Nossa casinha torta aqui foi uma ideia da proprietária do local, buscando a criança interior. Porque nós entendemos que todo mundo tem uma criança interior. E essa casinha, ela busca esse propósito. Por isso que ela tem um formato meio cartoonizado, parece que saiu de um desenho animado, bem colorida. Exatamente. As pessoas estão aqui, elas se sentem como criança, elas voltam à infância. No chalé da cromoterapia, luzes e cristais vibram em sintonia com a energia do corpo. A técnica promove bem-estar físico e emocional. Ela é uma terapia de cores e luzes. É uma prática terapêutica que ela veio assim para proporcionar um equilíbrio físico, mental, emocional. Então a gente acredita que ao utilizar também os cristais que estão posicionados lá, que vem de uma máquina que se chama litocromoterapia, ao alinhar em 7 pontos do seu corpo, a gente acredita que ele é vibracional ao nosso corpo. Por quê? O nosso corpo ele não é somente algo físico, a gente precisa de energias para movimentar. Então quando a gente deita naquela cama, alinha todo certinho com essas cores que são vibracionais do nosso corpo, a gente entende que ela faz uma transmutação sobre o seu corpo. Aqui no Bosque do Silêncio é até mais gostoso de respirar, o ar realmente é puro. Fica o convite para você ir de casa, mais de 100 mil metros quadrados de natureza. Ingrid, obrigado por receber a gente aqui. Nós que agradecemos e venha conhecer a natureza. Horário de funcionamento, Thalita? Todos os dias, das 9 às 17 horas. Fica a dica então para você aí de casa vir curtir o friozinho de Campos do Jordão aqui no Bosque do Silêncio. Tchau, tchau. Que delícia! E Matheus Andrade segue aproveitando muito Campos do Jordão, vocês estão percebendo, né? Pessoal, vamos ler algumas mensagens que chegaram aqui pra gente? Da Rosana Galdino, de Taubaté. Boa noite, Bia. Já estamos aqui ligadinhos te assistindo. Manda um abraço pra nós. Manda um abraço, peraí. Manda um abraço pra nós. Manda um abraço pra uma moça que eu conheci a semana passada. Ela disse que também te assiste. Ela se chama Nívia. Então vamos lá. Rosana, um beijo pra você e um abraço pra sua família também. E pra Nívia, que a Rosana conheceu na semana passada e que assiste a gente. Um beijo pra você, viu, Nívia? Próxima, Luiz Américo, de Jacareí. Boa noite, Beatriz, tudo bem? Mande um abraço para minha esposa Verônica, meus filhos Vinícius, André e Pietra. Parabéns pelo programa. Um beijo para cada um, então. Verônica, Vinícius, André e Pietra. Vamos para a próxima? São Sebastião, Sebastião Fabre, de Guararema. Oi, boa noite. O jornal TH Mais Notícias é muito importante por ser apresentado por pessoas como você e a Marcela, que abrilhantam o jornalismo. Muito obrigada. Poxa, que mensagem legal, Sebastião. Obrigada pelo carinho. Eu tenho certeza que a Marcela vai ficar muito feliz também. Com certeza ela deve estar assistindo a gente. Um abraço e um beijo para você. Vamos lá para a última mensagem. A Fernanda, aqui de São José dos Campos, sempre ligadinha, tá nada no jornal, né, Fernanda? Boa noite, Bia. Estou sintonizada lá no jornal TH Mais Notícias. Boa semana para você. Boa semana para todos nós. Obrigada, viu, Fernanda? Sempre muito bom te ter aqui. Pessoal, o TH Mais Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua companhia em mais uma noite. Fique agora com o SBT Esportes Vale. Depois tem SBT Brasil, hein? Tchau, tchau. Até amanhã.